Ave Maria Imaculada, meus irmãos, aqui é o Fernando novamente e vamos continuar com essa programação Fé e Santidade. Meus irmãos, que dia especial! Hoje vamos falar de São José de Anchieta. Esse santo tem tantas coisas belas que eu tive que anotar. Então, meus irmãos, preste atenção, absorva a vida dos santos e use como exemplo, como referência para a gente poder imitá-los, né? São Francisco de Assis falava que os santos não são somente para ser admirados, mas sim imitados. E São José de Anchieta, ele nasceu no dia 19 de 3 de 1534 na Ilhas Canárias, na Espanha. Mas bem novo, ele se mudou ainda para Portugal. E São José de Anchieta, ele teve uma educação muito boa, mas aos 17 anos, ali ele ingressa na Companhia de Jesus, na Ordem dos Jesuítas. Vai dizer ali também pelo testemunho de São Francisco Xavier, que emocionava e dava ânsia de dar a sua vida a Deus, aquele coração inquieto. Então, São José de Anchieta, ele foi um homem que não se preocupava muito com ele mesmo. Ele se preocupava mais na missão e no próximo. Tanto que ele não cuidava nem muito da saúde, né? Tanto que isso daí até agravou a ele, quando mais velho, um problema de coluna. Então, ele era um homem que se doava muito e não se preocupava com ele. Ele entendia a passagem do livro de Atos dos Apóstolos, que a maior alegria está em dar do que receber. Então, a vida deste homem foi uma grande doação. E o interessante é que aí ele se propõe, ele se dispõe a vir para o Brasil como missionário, né? E ele chegando no Brasil, ele chegou no Colégio Piratininga, que deu origem à metrópole de São Paulo, a grande São Paulo. Então ele já foi para o Rio de Janeiro, foi para outros estados, mas onde ele mais missionou foi em São Paulo, né? É bonito que lá no centro também tem o pátio do colégio, que é os jesuítas, lá tá, que foi ali que surgiu a cidade de São Paulo. Então é muito bonito o que São José de Anchieta fez, porque ele se doava tanto que quando ele chegou aqui no Brasil, tinha pouquíssimos livros de latim, e ele foi dar aula nesse colégio. Ao invés dele ficar reclamando que não tinha recursos, que não tinha livros, ele pegava e passava noites inteiras ali, traduzindo o livro para os seus alunos, traduzindo o livro para os seus, né? Ele traduziu o livro do latim para a língua nativa na época, para que todos pudessem ter acesso. E além disso, ele chegando em 1566, ele foi ordenado sacerdote. Mas o mais bonito é que ele desejava tanto propagar o evangelho, desejava tanto falar de Deus. Marcos 16,15, evangelho de São Marcos 16,15, cumpriu o que Jesus disse: ide por todo mundo e pegar o evangelho a toda criatura. Que ele se dedicou a aprender a língua tupi. Para quê? Para evangelizar os índios. Então ele aprendeu a falar o tupi para falar de Deus para os índios. Mas ele tinha tanta ânsia que só aprender o tupi para ele não foi o suficiente. Então ele começou a evangelizar também através dos teatros. Mas teatros catequéticos, teatros que ele conseguia ensinar a doutrina católica. Teatros na qual ele conseguia passar a mensagem de Jesus. Então, foi algo muito maravilhoso que São José de Anchieta fez. E além disso, ele era a favor da liberdade dos indígenas e ele era contra os maus tratos que eles sofriam. São José de Anchieta foi aquele homem dedicado à missão. São José de Anchieta foi aquele homem que ele não olhava quem estava do outro lado, ele queria somente que aquela pessoa encontrasse a Cristo. E ele ia se dedicar para a mensagem, para que o evangelho fosse passado. E ele fez isso com a sua vida, né? E ele era tão bom nas coisas, gente, que ele fazia até pequenas cirurgias, né? Até pequenas cirurgias ele aprendeu para ajudar o próximo. Então ele ajudava o próximo fazendo até mesmo essas cirurgias. Então ele foi um homem que não media esforços para aprender, para ajudar. Hoje em dia a gente encontra tanta desculpa para fazer evangelização. Ai, não vai estar chovendo e não vai ter cobertura. Ai, o som não é tão bom. Ai, não tem suporte. Ai, a igreja é muito quente. Ai, o banco é muito duro. Meu irmão, para São José de Anchieta não tinha esse negócio, não tinha frescura não, irmão. Era o evangelho, podia ser quente, frio, chovendo, garoando, com recurso, sem recurso. Para ele o importante era Deus. Deus é maior do que tudo. E quem tem sede de evangelizar não tem essas coisinhas. Quando você começa a ter essas coisinhas aí, sua sede de evangelizar já foi embora, meu irmão. Já foi embora. Porque quem tem sede de evangelizar, evangeliza com o que tem.
e Deus dá unção e ali é extraordinário. São José de Anchieta não tinha desculpa, ele ia atrás, ele desejava e Deus dava graça para ele. E aí, no dia 9 de julho de 1597, o apóstolo do Brasil, assim como ele é conhecido, ele subiu à eternidade, subiu à vida eterna, foi coroado. E em 2014, pelo Papa Francisco, olha quanto tempo demorou, foi canonizado. São José de Anchieta, ele viveu o Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Aqueles que quiserem me seguir, renuncie a ti mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser guardar a sua vida irá perdê-la, mas aquele que perder sua vida por amor de mim e do Evangelho irá salvá-la, porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. São José de Anchieta foi aquele homem que viveu os sonhos de Deus e nada mais. Ele não preservou as vontades próprias, mas sim quis fazer a vontade de Deus. E ele fez muito para nós aqui do Brasil, para nós de São Paulo. Então, São José de Anchieta, esse grande santo, o apóstolo do Brasil, que ele possa nos ajudar a não ter frescuras para evangelizar, a se dedicar, a se doar, a se entregar, a catequizar aqueles que precisam, a ensinar aqueles que estão longe, para que o evangelho seja chegado a todos. E chegue com qualidade, como São José se dedicava. Então que Deus abençoe todo mundo, que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima e São José de Anchieta, que eles roguem por nós. Deus abençoe e até amanhã. Curta, compartilhe, se inscreva, mas não fique fora dessa, que a programação está muito bonita e a gente está aqui dando o nosso melhor para que vocês conheçam mais a vida dos santos. Fique com Deus, salve Maria.